Vamos falar agora sobre o sistema de amortização constante. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que o objetivo é o mesmo, é quitar uma dívida. É que nós já vimos na teoria que é possível quitar uma dívida de formas bem diferentes. Uma delas é com prestações fixas, e aí isso vai para o sistema francês. Mas tem casos em que você não paga prestações fixas, você vai pagando prestações que vão diminuindo. E uma das possibilidades, muito comum inclusive, é pelo sistema de amortização constante, também conhecido como SAC. Qual que é a característica principal? A dívida vai ser quitada em N prestações, só que o que é constante agora não é a prestação, é a própria amortização. Ou seja, você vai amortizar a mesma quantidade em todas as parcelas. E o resto é consequência, eu vou explicar com exemplo. Então, olha só, o exemplo é esse. Um empréstimo de R$400 deve ser pago em 3 parcelas anuais pelo sistema de amortização constante. A taxa é 20% ao ano, construir o plano de pagamentos. Vou aproveitar o lado aqui para fazer. Gente, ela é mais fácil, já vou adiantar isso para vocês. O cálculo dele é bem mais simples. Então, o que é a amortização? É só você dividir o PV da data zero pela quantidade N de prestações. É essa fórmula que você vai precisar. Olha como ela é simples. Então, eu tenho aqui que o empréstimo é R$400. Então, nesse exemplo, deixa eu fazer aqui. O PV, tá? Por que eu chamei de PV zero, gente? Porque agora, quando a gente estuda sistema de amortização, a gente acaba aprendendo que eu tenho o PV da data 1, da data 2, da data 3, quando eu vou montando a tabela. Então, só para diferenciar. E o N? 3 parcelas anuais. Seria o mesmo que prestações, tá? E a taxa é 20%, eu nem preciso dela aqui. Então, nesse exemplo que eu estou fazendo, eu vou dividir 400 por 3. E vou chegar numa amortização de R$133,33. Ok? Então, essa aqui é a amortização. Agora, eu vou construir o plano de pagamentos já. Como eu falei, ele é mais simples. Vou ter as mesmas colunas que eu tinha no outro. Período T. O saldo devedor. PVT. A amortização. A. Os juros. JT. Vou fazer caber aqui, tá? E prestação. PMT de índice T. Tá, essa ordem eu estipulei como sendo a mesma, tá? Eu poderia mudar, mas eu preferi fazer na mesma ordem que o outro. Mas as semelhanças só vão até aí. Aliás, também na primeira linha aqui. O que acontece no meu período zero? A pessoa vai a um banco e faz uma dívida. Eu estou citando um banco porque é mais fácil vocês entenderem. Então, esse empréstimo aqui, que ele fala que é de R$400. Então, ele deve R$400. Só que aqui, embora não seja sistema francês, não seja prestação fixa, vale aquela mesma lógica de postecipada, no sentido de que na data zero você não paga nada. Então, não tem prestação, não tem amortização e não tem juros. Ele vai começar a pagar na data 1. E aí vamos conversar. O que eu tenho de informação? A amortização. Lembra que antes eu começava pela prestação, que era a última coluna? Agora não. Eu tenho que começar daquela informação que eu tenho certeza. E eu tenho certeza que a amortização é R$133,33. Então é por ela que eu vou começar.
Lembra que eu falei para vocês que ela é mais fácil? Vocês vão entender por quê. No sistema francês, eu só consigo fazer se eu for seguindo a própria linha. E não, aqui eu consigo por coluna, que é mais rápido. Por exemplo, o saldo devedor era 400. Eu já sei que ele vai amortizar 133, então já posso subtrair. O que eu já posso fazer? Já posso subtrair saldo devedor menos amortização. Já vou subtrair o 400 menos o 133. R$ 266,67. Eu poderia já calcular o juro e a prestação, mas eu falei que vou fazer do jeito mais prático. Qual é o jeito mais prático? Fazer todas as amortizações, que são constantes, e já fazer todos os saldos devedores. Ou seja, agora eu vou pegar o 266,67 menos o 133,33. Que deu R$ 133,34. Lembra que é só 3 prestações? Então, já vou para a última linha aqui agora. De novo, R$ 133,33. Mas por causa dos arredondamentos, às vezes fica uma diferencinha, para mais ou para menos. Olha só, o que vai acontecer aqui? Vão faltar 1 centavo, que é comum. Se eu quisesse, depois era só aumentar na prestação que resolvia. Mas nem vou fazer isso. Então, deixa eu recapitular, porque, como eu falei, é simples, mas às vezes, como é a primeira vez, fica alguma dúvida. Comecei calculando a amortização por uma fórmula básica. Dividi o saldo devedor pela quantidade de prestações. Dividi 400 por 3, deu R$ 133,33. Por que chama sistema de amortização constante? Porque a amortização foi a mesma o tempo todo. Então já podia colocar todas aqui. E como o saldo devedor só depende da amortização, eu já fui capaz de preencher toda essa coluna. Basta ir subtraindo o saldo menos amortização, descubro o saldo novo. Ele menos amortização, o novo saldo. Ele menos amortização, o novo saldo, que teria que dar zero ou muito próximo, porque é a última prestação, que é a dívida. Mas e agora? Agora eu vou calcular os juros e as prestações. Dá para fazer isso separado. Como é que eu calculo o juros, gente? Mesma lógica do anterior. Eu vou jogar a taxa, que é 20% ao ano. Vou até escrever ela aqui agora do lado. Sempre sobre o saldo devedor anterior. Então, quando eu for calcular o juro aqui na primeira prestação, vai ser 20% de 400, que era o valor total da dívida. Como é o exemplo, eu vou escrever o que eu estou fazendo, tá? Quanto que é 20% de 400? Eu vou aproveitar e vou fazer todos os juros, tá? Próximo, continua sendo 20%, mas 20% de quanto? Do saldo anterior. Então, agora, na prestação 2, eu pago juro em cima do saldo do 1. Sempre assim. Então, e, finalmente, para calcular o juro aqui da última, basta jogar 20% sobre o saldo anterior, que era 133,34. Que deu R$ 26,67. Falta só a prestação. Lembra quando eu falei no sistema francês que quando eu tenho a prestação, calculo o juro, eu vou subtrair para encontrar a amortização? Por quê? Porque, na verdade, a prestação é composta das duas parcelas, da amortização somada com os juros. Então, como é que eu vou calcular a prestação agora? Eu vou somar a amortização com o juro. E aí eu chego na prestação. Tá, a primeira prestação, 133,33 mais 80.
Vou fazer isso com todas, tá? Agora eu vou somar os 133,33 com os 53,33 de juros. Fiz aqui, deu 186,66. E para terminar, eu vou somar os 133,33, que é a última amortização, com o último juro, que é 26,67. E o resultado vai dar 160,01. Na verdade, deu 160, tá? Por isso sobrou esse 1 centavo aqui. Se eu quisesse ajustar, era só cobrar na última prestação 160,01. Aí ia fechar, aqui ia cair para 34, mas não precisa. Eu vou deixar assim. Também comentei na outra aula que, matematicamente, eu até poderia somar as colunas para ver se bateu. Mas, em pensamento de matemática financeira, estaria errado. Porque nós aprendemos como princípio que a gente não deve somar valores em datas diferentes. Só para aproveitar e interpretar um pouquinho, o que vocês percebem aqui? Que as prestações vão diminuindo com o tempo. Então, ele começou pagando 213,33, terminou pagando 160. E aqui nós não estou aqui para dizer, gente, se tem uma forma melhor que outra, não, tá? Não é para comparar. São maneiras diferentes de você quitar uma dívida. E depende de cada situação. No final das contas, se a gente trabalhasse com aquela ideia de capital equivalente, jogasse tudo para a mesma data, eles iam chegar no mesmo resultado, tá? E seriam equivalentes, fazer pelo sistema francês ou pelo sistema constante.